Oi pessoal, boa noite, um abração. Vamos iniciar, né? Só dar uma ajeitada aqui que eu acabei perdendo, pronto. Só um instantinho. Só um minutinho que a gente já começa, tá? Nós vamos dar sequência, pessoal, ao livro Desobsessão, do André Luiz, tá? Estamos estudando como tornarmos as reuniões mediúnicas produtivas, tá? Porque é uma grande necessidade que nós temos nas casas espíritas, a gente percebe grande dificuldade nessa área, ok? Muitas pessoas confundem, né? Observam a capa do livro, né? Desobsessão do André Luiz, e acham que se trata de um livro voltado para as técnicas da desobsessão, mas assim, bem voltado para o paciente da desobsessão, né? O que o paciente tem que fazer, o que o frequentador da casa espírita tem que fazer. Não é bem isso, tá? Esse livro é um praticamente manual de procedimentos, né? Para se estruturar uma reunião mediúnica. O que se espera de cada elemento dentro de uma reunião mediúnica, tá? Do trabalho de desobsessão, ok? Então já vou colocar a princípio para que a gente não confunda as coisas aí, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que participam de grupos mediúnicos, que dirigem grupos mediúnicos, que são médiuns dentro de grupos mediúnicos e é especificamente para as pessoas que estão nessa situação, tá? Mas todos podem se beneficiar porque a gente acaba entrando em vários assuntos importantes que dizem respeito ao nosso contato com a mediunidade, com a doutrinação, com os espíritos necessitados, tá? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para nós começarmos então, convidando a todos os nossos irmãos para nos acompanhar em pensamento, para que levemos a Jesus a nossa rogativa. Querido Mestre, abençoe este momento, envolva-nos, Senhor, na Tua proteção, porque somos ainda muito frágeis, muito necessitados do Teu auxílio, do Teu direcionamento, das intuições. Que os bons Espíritos estejam conosco, auxiliando a cada um de nós no plano físico, mas também os irmãos que necessitam no plano espiritual. Que as Tuas bênçãos envolvam o nosso ambiente, envolvam os nossos familiares,
e todos que estiverem próximos a nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, tá? Somos participantes da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Isso é um trabalho, extensão da nossa casa espírita, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 4, pessoal, do livro Desobsessão, tá? Nós vamos falar sobre o preparo da reunião, preparo para a reunião, prece e meditação. A gente considera que a reunião mediúnica é das atividades mais importantes que nós podemos realizar na casa espírita, em benefício nosso, em benefício daqueles que necessitam, né? Só que a gente vê bem claramente neste livro, né, que é muito importante nós seguirmos uma disciplina. O grupo ele vai se construindo em cima de uma disciplina, de um cuidado com alguns detalhes que o André Luiz coloca nesse livro, né, para que nós possamos obter os melhores resultados. Muitas pessoas não valorizam a reunião mediúnica, muitas pessoas não estimulam os participantes da sua casa espírita a frequentarem uma reunião mediúnica, nem a quererem frequentar uma reunião mediúnica. Muitos até tiveram experiências negativas no trato com a mediunidade. E muitas dessas experiências negativas são advindas, muitas vezes, do não entendimento de como produzir a reunião mediúnica, como se portar diante da reunião mediúnica, como entender os fatos, né, que ocorrem dentro do contexto mediúnico. Algumas pessoas acabam se afastando e acabam também induzindo outros a se afastarem, o que é um grande prejuízo para as pessoas e para a doutrina espírita, inclusive para a casa espírita, né? Então vamos estudar, né? Para que a gente não faça a mesma coisa. Então vamos lá. Capítulo 4, preparo para a reunião, prece e meditação. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe no conjunto, dedique-se o companheiro de serviço à prece e à meditação em seu próprio lar. Então, olha só. Pelo menos durante alguns minutos. Gente, alguns minutos. Pelo menos durante alguns minutos. Os espíritos amigos não estão, o André Luiz aqui não está pedindo horas inteiras. Alguns minutos de prece e meditação. Por quê? Porque a reunião mediúnica propriamente dita, realizada geralmente à noite, ou seja, o horário que for, mas ela vai ser o resultado daquilo que nós cultivamos no nosso íntimo durante o dia, da preparação que nós fizemos durante o dia, tá? Porque a gente vai percebendo que quase tudo, em termos do sucesso que a gente obtém no que a gente vai fazer, depende da preparação. No campo espiritual também. Preparação dos sentimentos, preparação das emoções, preparação dos pensamentos, né? E como a reunião mediúnica é algo muito delicado, porque vai ser a conversa com os espíritos necessitados. Nós teremos que ter uma sintonia ali, todos os participantes, para ajudarmos aqueles que se comunicam. Então, o que nós cultivarmos durante o dia, isso vai facilitar para o bom desempenho do nosso grupo mediúnico, né? Ok? Então vamos ver aqui, ó. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, seja qual for a posição que ocupe. Não importa se é doutrinador, não importa se é médium, não importa se é da sustentação, daqueles que ajudam no passe, não importa.
né? Seja a posição, ou até a pessoa que vai numa visita eventual, como a gente já viu, né? Que há essa possibilidade. Dedique-se o companheiro ao serviço da prece e da meditação. Por quê? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes, né? A prece é algo mais ativo, né? Em que você vai orar. Orar vem de oros, boca, né? Você vai abrir a boca, você vai pronunciar. Pode ser uma oração mental também, mas, né? Nós vamos falar, ok? Nós vamos nos sintonizar, vamos preparar o nosso ambiente interior, inclusive o ambiente onde nós estivermos também nos preparando, né? Horas antes da reunião mediúnica, né? E quem medita, pessoal, quem medita ouve. A meditação, o exercício da meditação é extremamente importante para o exercício da mediunidade. Até a Joana de Ângeles recomenda muito para os médiuns a meditação, para todas as pessoas, né? Mas para os médiuns também a meditação. Por quê? Porque a meditação, você vai buscar o silêncio dos pensamentos, você vai buscar o esvaziamento do eu, o silenciar da mente. Tá? Às vezes as pessoas confundem meditação com reflexão. São coisas diferentes, são atitudes mentais diferentes, né? A reflexão, você vai refletir, você vai analisar, você vai lembrar de certas coisas, vai, né? Vai ficar pensando em torno de alguns acontecimentos, ou o livro que você está lendo, você está refletindo, né? Meditar é você silenciar a mente, é você se esvaziar de conteúdos, silenciar o turbilhão mental. Isso é muito importante, porque no dia a dia nos ocorrem muitos pensamentos, muitas dificuldades. Nós ficamos preocupados com várias coisas, né? Atormentados com uma série de acontecimentos. Isso tudo não é bom levarmos para a reunião mediúnica. Por isso que ter um momento, né, antes da reunião mediúnica, horas antes, que você lembre da reunião, fala, olha, hoje eu tenho reunião mediúnica, né? Deixa eu fazer uma prece para me sintonizar com os bons espíritos, para limpar o meu ambiente onde eu estiver, harmonizar esse ambiente e deixa eu me entregar ao silêncio mental. Deixa eu acalmar o turbilhão dos pensamentos, né? Isso é interessante, pessoal, por quê? Porque esses conteúdos psíquicos, eles interferem nas comunicações e dificulta a gente perceber o que é nosso do que não é nosso. Ora, se nós vamos nos comunicar com os espíritos, então tem o eu e tem o não eu, não é? Que é o espírito. Quando eu não me observo, quando eu não paro para me aquietar mentalmente, quando eu não costumo fazer esse exercício de observação, eu costumo não perceber quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos, meu modo natural de pensar, de agir, né? É a autoobservação, é o autoconhecimento que vai dando isso a nós. Conforme nós vamos trabalhando para silenciar os pensamentos, nós vamos nos conhecendo também. E vamos percebendo quais pensamentos geralmente permanecem no nosso turbilhão mental. Tá? Na medida que você vai silenciando, o teu eu você vai recolhendo o teu eu. É como se fosse limpando um quadro negro. Imagina um quadro negro numa sala de aula, você vai limpar aquele quadro negro. E as projeções dos espíritos sofredores, eles serão a nova escrita que estará no quadro. Então, vem aqueles pensamentos de fora e você percebe mais facilmente. Por quê? Porque você limpou a sua mente. Então, aquilo que vem a impressionar a sua mente tem grandes chances de ser já da influência espiritual. Quando você não limpa a sua mente, aí você confunde os seus conteúdos com os conteúdos do espírito. Tá? É mais difícil essa distinção, né?
certo? Qualquer dúvida aí, qualquer quiserem acrescentar também, fica à vontade, tá? Ok? Vamos lá então, né? Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Ligue as tomadas do pensamento para o alto. Não é? Importante nós lembrarmos da reunião, porque às vezes você fica tão absorto, você fica tão preso ali ao dia a dia e ao que está ocorrendo no dia a dia, tão identificado com as situações do dia a dia, com os problemas do dia a dia, que você esquece até da reunião. Às vezes pode acontecer da gente lembrar da reunião mediúnica alguns minutos antes da gente ir para o centro. Que aí você olhou de ter reunião mediúnica, não estava nem lembrando. Com o tempo, a gente vai se acostumando, e vai lembrando, vai se condicionando. Já hoje a gente tem reunião mediúnica atualmente de segunda e sexta, né? À noite, às 8 horas. Então, já é segunda, segunda aquilo já está na minha mente, já hoje é dia de reunião mediúnica. Se eu sentir alguma coisa diferente hoje, um mal-estar, né? Alguma coisa, uma emoção diferente, já não acordei muito legal, tá? Eu já lembro, hoje é dia de reunião. Pode ser bem provável que o que eu esteja sentindo já seja em função da reunião mediúnica. Vocês só vão ganhar pensando dessa forma, pessoal. Vocês só vão ganhar. Não vai ter um prejuízo por isso. Vocês só vão ganhar pensando dessa forma, quem participa de reunião mediúnica, tá? Às vezes acontece da pessoa estar lá com uma dor de cabeça terrível, né? Fala, Alexandre, eu não vou na reunião porque eu estou com uma dor de cabeça. Aí eu falo, vá na reunião. Se você consegue andar, se você consegue ir para a casa espírita, vá para a casa espírita. Senão você vai ficar em casa sentindo a dor. Toma um remedinho que tiver que tomar, mas vai, tente ir. Né? Aí chega lá, a pessoa acaba dando comunicação. Né? Às vezes várias comunicações de espíritos que estavam sendo causadores daquela dor de cabeça, espíritos que estão sofrendo, ou até alguém que levianamente estava ali martelando a sua cabeça, né? Estava ali provocando a dor. Ou se não é você que dá a comunicação, às vezes algum outro médium da reunião acaba dando comunicação. Vocês entendem a importância? Então a gente tem que ir pegando essa malícia positiva, né? A gente tem que ir pegando, entendendo essa nuance, porque senão a gente faz o movimento contrário do que deveria fazer. Hoje eu não estou bem, acho que eu não vou na reunião mediúnica, porque hoje eu não estou bem. É bem de iniciante de reunião mediúnica, né? Hoje eu não estou bem, acho que eu não vou na reunião. Ô cidadão, é hoje que você, principalmente hoje, que você precisa ir. Né? É justamente porque é hoje que você está demonstrando estar mais necessitado. A reunião mediúnica não é para quem está bem. Né? A reunião mediúnica não é para quem está bem, para quem está o tempo todo bem, não sente nada. É para nós mesmos que estamos sentindo sintomas, estamos vindo para a casa espírita cheio de sintomas, e não sabe do que é, por que estou sentindo isso. São essas pessoas que somos nós, somos médiums. E um médium sente mesmo. E a casa espírita é o melhor lugar para se procurar mesmo, para trabalhar com a mediunidade. Então venha trabalhar, venha participar da reunião mediúnica, né? O que vai acontecer? Vai sentir as coisas. A diferença é que o médium sente as coisas, né? Vai na reunião mediúnica, socorre os espíritos e volta melhor para casa. Então essa história, Alexandre, mas eu não quero trabalhar com a mediunidade porque sofre muito, né? Sofre muito, ouvi falar que o médium sofre muito. Sofre muito é quem não vem a trabalhar com a mediunidade. Sofre muito é quem não encontra apoio num grupo mediúnico. Seja pelo motivo que for, ou porque não tem casa espírita perto, ou porque mora num país que não tem espiritismo, ou, né? Ou porque nem sabe que é médium. Essa pessoa que acaba sofrendo muito. Quem vem a trabalhar com a mediunidade é uma pessoa muito feliz, porque
encontra uma válvula de escape, né, para os sintomas físicos, sintomas emocionais que sentem. A pessoa vai no médico, não dá nada, vai no psiquiatra, o psiquiatra não entende nada porque que ela está sentindo aquele monte de coisa, só enche de remédio, que embora tenha sua utilidade, né? Mas muitas pessoas estão precisando trabalhar com a mediunidade. Né? Aí quando começa a trabalhar com a mediunidade, aí começa a diminuir a medicação, às vezes até deixar a medicação, junto com a psicoterapia, junto com outras coisas que dão o amparo necessário. E com o tempo acaba até nem precisando de terapia, porque o próprio exercício do bem, da caridade, da mediunidade a serviço do próximo, né, acaba sendo a grande terapia ao longo da vida, né? Então, né, o dia que a pessoa está mal, é o dia que mais precisa ir. Né? E é normal que, com o tempo, a pessoa vai se tornando mais perceptiva. Não que ela não fosse, mas que agora ela percebe mais a influência da mediunidade na vida dela. Antes ela não associava. Antes não associava aquele desassossego, aquela aflição, aquela ansiedade, aquela angústia, ou aquela tristeza, ou aquela irritação, aquela agressividade, ou aquela dor física que anda, que hora está no pé, ela está na cabeça, está nas costas, está na barriga, tá, né? Que médico nenhum dá jeito. A pessoa não associava a mediunidade. E agora ela já começa a associar. Né? Então ela começa a ficar mais atenta aos fenômenos que ocorrem, né? no seu ser, né? No seu corpo. Então, isso é bom. Né? Isso é bom, porque aí ela vai à reunião, atende os irmãos necessitados e volta melhor para casa. Né? E com o tempo, pessoal, essa rotina vai propiciando que nós obtenhamos muita melhora na nossa vida. Se a gente se mantém firme e a gente é disciplinado, sempre procurando melhorar como médium, como pessoa, como espírita, como, né, um membro de uma família, de um trabalho, se a gente vai buscando se melhorar, nós só temos a ganhar com a permanência num grupo mediúnico. Né? Podemos até vir participar em 2 dias na semana, ou até em 3. Tem pessoas que produzem tanta força mediúnica que precisa 2, 3 reuniões por semana. Eu me enquadro, inclusive, em pessoas que necessitam, dessas pessoas que necessitam de mais reuniões na semana. Né? Eu consigo me equilibrar mais no trabalho. Né? Então a gente sente falta quando a gente não tem um ritmo assim. Porque a gente produz muita força mediúnica e a gente tem que gastar essa força. Né? Quando a gente não gasta, a gente fica acumulando força. Né? Então, isso é muito importante, a gente perceber a nossa necessidade no sentido espiritual, mediúnico, né? A Eliana colocou, boa noite, me responde se possível, depressão é o fato de eu não me sentir bem na companhia de pessoas que não convivo, tem a ver com a espiritualidade? Me sentir bem na companhia de pessoas que não convivo, Eliana, é isso mesmo? Né? Pessoas com quem convivo, né? Então, a pessoa depressiva, ela pode ser um médium, né? Pessoa depressiva, ela pode ter, sim, pode ter questões, conflitos necessitando ser trabalhados, né? Questões da infância, da adolescência, ou mesmo do presente, né? Situações traumáticas que viveu, pode haver tudo isso e a pessoa internalizou certos sentimentos, introjetou e compôs um quadro de depressão, pode acontecer, se negando a viver, se negando a conviver, né? Mas frequentemente tem a participação espiritual. Se não tinha, passa a ter, porque a sintonia sendo mantida nesse nível depressivo, nessa atitude
de retraimento perante a vida, você já vai entrando na sintonia da obsessão espiritual. Tá? Aí se você tem uma sensibilidade mediúnica, isso pode se agravar bastante. Tá? Então a melhor coisa é buscar um centro espírita, tomar passe, participar dos estudos, palestra, né? Isso ajuda muito. Tá? E com o tempo, se houver mediunidade, vai entendendo, né? Vai conseguindo observar, entender melhor como funciona a sua mediunidade. Ok? Então vamos lá? Vamos continuar, né? Então ligue as tomadas do pensamento para o alto. Vai se ligando, os espíritos amigos estão ali junto com você para te ajudar no teu dia a dia. Até porque nós somos muito amparados. Quando a gente vem a participar de um grupo mediúnico, a gente é muito amparado. A gente passa a ter um amparo adicional. Né? Só que a gente precisa se ligar também ao alto. Né? Retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra. Retire-se em espírito, em pensamento, né? Das vulgaridades do terra a terra. E ore buscando a inspiração da vida maior. Né? Então a gente precisa fazer como o André Luiz está falando aqui, né? Retirarmos-nos das vulgaridades do terra a terra. Porque a nossa vida é cheia de coisas, né? Que mais relacionadas à terra, relacionadas aos problemas da terra. Um falou uma coisa daqui, outro falou de lá, aí no WhatsApp, Facebook e tal, né? E alguma confusão que existiu, problemas do trabalho, problemas da família, tal. Tem um monte de coisinha que acontece, né? Só que vamos nos desligar dessas coisinhas agora. Vamos nos desligar das vulgaridades do terra a terra. É um artista que falou, é outro artista que brigou, né? É a novela que não sei o quê. Vamos nos desligar dessas frioleiras, né? Dessas coisas sem importância. E vamos nos ligar daquilo que tem mais importância. Tem total importância na nossa vida. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa simples que nós vamos fazer. Nós vamos entrar em contato com os espíritos, pessoal. Nós vamos entrar em contato com a outra dimensão da vida. Não é um fato banal. E nós devemos fazê-lo com o devido respeito, com a devida reverência, vamos dizer assim. Né? Então é muito importante. Né? E ore, né? Buscando a inspiração da vida maior. Porque aí você pode ser inspirado pelos amigos espirituais. De repente, algum caso que será tratado na reunião mediúnica, você começa às vezes a lembrar daquela pessoa. Ou um familiar que desencarnou, um amigo que desencarnou, você começa a lembrar daquele familiar. Pode ser que ele venha se comunicar. E você já está se ligando, né? Aquilo que os espíritos vão intuir você. Ou você lembra de uma pessoa que te pediu ajuda durante a semana. Preciso colocar o nome da pessoa no caderno de prece. Você já vai lembrando a pessoa, já vai sintonizando com o problema dela. De repente você dá a comunicação na reunião de espíritos ligados àquela pessoa que pediu ajuda. Né? Vocês entendem? Então, isso é extremamente importante, né? Então vamos lá. Sequência aqui. Reflita que em breve tempo estará em contato, embora ligeiro, né? Porque 1 hora e meia passa voando, né? Quando a gente está no centro lá, na reunião mediúnica, passa voando, né? Você estará em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual. Para onde irá igualmente um dia. Né? Quer dizer, não é uma coisa vulgar, não é uma coisa banal. Você vai entrar em contato com os irmãos que estão morando na vida espiritual. E você vai um dia para essa vida espiritual também. E pode ser que você precise de ajuda.
né? Deus abençoe que não, que você vá direto para as regiões lá, né? Para as colônias espirituais, para os postos de socorro, lá não precisa nem passar por uma reunião mediúnica, né? Mas se precisar também a gente passa, né? E seremos auxiliados, Deus abençoe. Ainda quem passa pela reunião mediúnica e é auxiliado é muito feliz, né? Porque está conseguindo receber o auxílio de um grupo espírita, né? Dos espíritos amigos, né? Mas nós temos que lembrar dessa realidade, tá, pessoal? Tudo na nossa vida depende dos significados que nós damos para o que nós fazemos, né? Quais significados nós damos? A gente não pode tratar a reunião mediúnica como se a gente tivesse ido para a academia de ginástica. A gente pode tratar a reunião mediúnica como se a gente estivesse indo para um baile de festas ou para uma feira. Não podemos, né? Nós temos que lembrar que é algo muito sério, de extrema responsabilidade, né? Que eu estou indo para o contato com a vida espiritual, né? Não é para qualquer coisa, né? Antecipe o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Então, olha só, para a gente cultivar, então para a gente lembrar para onde que a gente está indo, que é para o centro, para entrar em contato com os espíritos, né, de uma forma organizada, de uma forma disciplinada, e antecipe o cultivo da simpatia para com eles, do respeito para com eles, da compaixão produtiva para com eles, da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual. Porque quem que a gente atende na reunião mediúnica, né? Quem que nós atendemos na reunião mediúnica? Ou são aqueles espíritos revoltados, nossos inimigos do passado, que nós prejudicamos, que hoje vêm cobrar de nós individualmente, do nosso grupo. Às vezes nós que estamos ali compunhamos um grupo no passado, voltado para o mal, e hoje estamos tentando fazer o bem, né? Mas também muitos e muitos e muitos irmãos que desencarnaram sem a devida preparação espiritual, sem a desejada maturação espiritual. Como assim, Alexandre? Não entendi essa parte. Ora, pessoal, se a vida espiritual constitui uma realidade da qual ninguém vai fugir, estudarmos sobre a espiritualidade, estudarmos sobre a vida espiritual, sobre a morte, né, sobre o plano espiritual, faz parte do contato com a realidade da vida. Então nós vamos amadurecendo quando nós vamos estudando tudo isso. A gente vai amadurecendo reflexões sobre a vida, sobre a morte, não é? Então quando a gente vem a desencarnar, nós já estamos mais preparados. O que nós vamos encontrar na vida após a morte? A gente já amadureceu reflexões sobre isso. Então isso facilita a gente lidar com essa realidade. A gente pedir ajuda, a gente se aproximar de alguém que tem mediunidade, num grupo espírita, né? Então a gente encontra mais recursos. Agora, a maioria das pessoas que a gente conversa, a maioria dos espíritos que a gente atende, nem sabe que desencarnou. É quase que total a preparação para a morte. A falta de preparação para a morte é quase que absoluta na nossa sociedade hoje, ainda. É quase que absoluta. A grande maioria das pessoas não percebe que desencarnou. Não sabe o que vai encontrar na vida após a morte. Não... Tem muita gente lendo os livros espíritas, tem muita gente participando dos estudos espíritas, tem. Mas tem muita gente ainda que nem ousa se aproximar desse tipo de informação. E se você vai falar alguma coisa, a pessoa, que isso é bobagem, isso é invenção, isso é fantasia. Outro dia eu estava no elevador, aí um senhor que mora no meu prédio,
ele, ele falou assim, começou a reclamar da vida, falou assim, essa vida, um senhor de idade já, né? Essa vida, você vive e paga a conta e não sei o que lá, e depois morre e acaba tudo, né? Eu falo assim, não, senhor, a vida continua. A vida continua, ninguém morre, não. Fala, que morre sim, que isso é fantasia, né? Isso é invenção que criaram, não sei o que, né? Ele já estava descendo o elevador e falou, o senhor vai morrer, mas eu vou continuar vivo. Eu falei para ele, brincando assim, né? Ah, pessoa bacana e tal. Mas, enfim, né? A pessoa fica presa ao seu conceito, né? E às vezes não muda de uma hora para outra. Aí, o que acontece com uma pessoa dessa que vem a falecer? Muito provavelmente vai ficar aí preso à casa, preso aos familiares, vai ficar. Né? Por quê? Porque preso aos conceitos que nutre. Não vai entender nada do que está acontecendo, não vai. Né? Então não é fácil, né? Mas essa é a realidade ainda que a gente vive, né? Aqui no planeta, a realidade é essa, infelizmente, né? Certo? Então, são pessoas acidentadas, são pessoas que morreram com determinada doença, são pessoas que desencarnaram, porque cada um desencarna de uma forma, ninguém morre do nada, né? Sempre há algum problema físico que gerou desencarnação, né? Mas aí a pessoa fica lá, né? Alguns até tentaram se matar, né? Tentaram praticar o suicídio. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que vem a tentar o suicídio, que vem a praticar o suicídio, acha que não deu certo. A maioria dos suicidas acha que não deu certo. Você conversa com eles, eles acham que estão vivos e estão chateados porque não morreram. A maioria, 95, 99%, sei lá, mais de 90% não percebe que morreu. Acha que não deu certo o suicídio. Eu tentei de várias formas tal, e não consegui. Né? E está lá sentindo os efeitos do problema no estômago, a garganta, está lá, dependendo do tipo de suicídio que cometeu, né? Mas acha que não deu certo. Por quê? Porque ela continua vivendo, só que na outra realidade, na realidade espiritual, sentindo como se estivesse vivo, e não acredita, não dá nem para você falar, meu irmão, deu certo, você conseguiu se matar mesmo. Né? É porque a pessoa não acredita, ela não tem nem condição de você falar isso porque ela não acredita. Porque ela está sentindo as dores no corpo, ela está sentindo tudo, e ela acreditava que ia encontrar o nada. Né? E quando ela vê que ela continua viva, sentindo coisa, ela acha que não deu certo. Né? E aí fica, não é fácil de socorrer, né? Mas a gente sempre acaba ajudando e adormecendo o espírito, né? A gente faz uma prece, muitos nem... O suicida geralmente ele não aceita, a maioria não aceita muito oração, não aceita... Ele está tão desgostoso com a vida, descrente de Deus, descrente da religião, dos tratamentos, de tudo, né? Até chegar a cometer os suicídios, né? Que geralmente é um paciente difícil de você fazer uma prece junto com ele. Ele é mais difícil do que outros de você fazer uma prece junto com ele. Né? Mas alguns ainda permitem, né? Mas aí você adormece ele, vai envolvendo ele em boas vibrações tal, e o grupo acaba conseguindo ajudar, né? Mas não é fácil não. Né? Então vamos lá. Dessa forma, estará caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Quer dizer, dessa forma, você se preparando para a reunião, exercitando essa simpatia com os espíritos, essa disciplina, essa bondade espontânea, né? Essa reverência à reunião, aos espíritos amigos, né? Tudo isso você está caminhando para a colaboração digna com esses espíritos. Né?
que são os legítimos ministradores do bem. Eles nos amam e querem o melhor para nós. E ficam muito felizes de nós estarmos participando de um grupo de ajuda no plano um grupo de ajuda para os espíritos, né, que estão no plano espiritual, os desencarnados necessitados. Os parentes que estão bem, os nossos parentes que estão bem, que nos amam, ficam muito felizes de nos verem trabalhando em trabalhos de ajuda como estes. É motivo de júbilo para eles saberem que nós estamos recebendo apoio, que nós estamos apoiando, estamos ajudando o grupo mediúnico. Quem está bem, né? O parente que está bem orientado, que está ali equilibrado no plano espiritual, ajudando, né? Eles ficam muito felizes, porque eles sabem que nós estamos fazendo uma coisa, que nós estamos desenvolvendo uma atividade que será de suma importância no desenrolar da nossa existência. Se nós temos lá 30, 40, 50 anos pela frente, né, eles sabem que participando de um grupo mediúnico nós teremos muito mais chance de sermos bem-sucedidos na nossa vida. Bem-sucedidos, que eu digo, é aproveitarmos bem a encarnação para crescermos espiritualmente, para amadurecermos, para equilibrarmos a nossa vida, as nossas relações, né, a nossa família. É uma atividade vista de uma forma muito especial por aqueles que nos amam no plano espiritual. Tá? Ok. Vamos lá. Aí, pessoal, vamos entrar no próximo capítulo aqui, que fala da superação de impedimentos. Chuva. Aqui, porque parece brincadeira, né? A gente tem que falar sobre superação de impedimentos, né? Chuva, né? O André Luiz, ele foi minucioso com relação a algumas coisas, porque são aquelas coisas que costumam aparecer como motivos de ausência, como motivos de falta, né? E aí, por isso ele colocou, então, teve o cuidado, né, o carinho de colocar o capítulo 5, superação de impedimentos, chuva. Vamos ver o que acontece com a chuva aqui. Hora de sair para a reunião. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não raro é a promessa de aguaceiro iminente, ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais, chuva ou frio. Né? Que o tempo fechou, aguaceiro, raio, trovão, chuva caindo, chuva fina ou aquele aguaceiro todo, né? Frio. E aí, vamos para a reunião ou não vamos? Vamos participar da reunião ou vamos ficar em casa para fugir da chuva? Né? Vamos ver o que o André Luiz vai colocar aqui, né? O integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. Você não pode ficar em casa porque está chovendo. Tem gente que, quando está chovendo, não vai porque está chovendo. Quando está frio, não vai porque está frio. Quando está quente, não vai porque está muito quente. Né? Cada dia, cada semana é uma desculpa nova. Né? E o clima, muitas vezes, como sendo o causador da coisa. Né? Então, não dá para ser assim. Diante de uma atividade de tamanha responsabilidade, de tanta importância, pessoal, não dá para a gente adotar esse tipo de postura. Né? Seria até uma falta de respeito com os espíritos amigos. Né? Seria uma falta de respeito. Uma falta de disciplina, uma falta de consciência da importância do que se está fazendo. Né? Então os espíritos preparam tudo lá, fazem as ligações psíquicas com os médiuns, com os espíritos necessitados que vão ser auxiliados,
prepara as nossas condições orgânicas, psíquicas, né? Durante o dia inteiro, às vezes durante alguns dias estão lá nos preparando, aí chega no dia da reunião, por causa da chuva, a gente resolve não ir. Já pensou? Vem espíritos familiares daquele que vai ser ajudado, vem de longe e tal, vem só para ajudar o seu parente, né? Chega aqui, cadê o médium? O médium ficou em casa por causa da chuva, né? Então, só se estiver acabando o mundo, né, de chover, né? Mas, né, conservará sempre à mão o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhe competem. Isso aqui não é eu ou qualquer outra pessoa falando, isso aqui é o André Luiz falando. É a opinião dos espíritos sobre nós, sobre os nossos deveres. Ah, Alexandre, mas aí também eu não quero porque eu não gosto de compromisso. Eu não gosto de compromisso, eu não gosto de ser cobrado, eu não gosto de esse negócio de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ninguém é pressionado a participar da reunião mediúnica. Quando a gente convida alguém a participar, quando a gente oferece as possibilidades de melhora, de aprendizado, de exercício, ninguém faz isso compelindo a pessoa a participar, ela não é obrigada a nada, né? Agora, uma vez que as pessoas aceitam espontaneamente, porque percebem a importância para elas, percebem a questão da saúde, o exercício mediúnico, né? Uma vez que você se vincula a um grupo, você tem que seguir as regras daquele grupo, né? Você tem que seguir o que é melhor para aquele tipo de trabalho. E também se chegar um momento que fala assim, ah, Alexandre, mas eu não, se é desse jeito eu também não quero, porque o dia que está chovendo eu não quero sair de casa, ou quando é à noite, está muito escuro, eu não quero ir para o centro. Então, né, é só a pessoa parar, não tem problema nenhum. Não existe um contrato nenhum que a pessoa vai ficar presa a um contrato de trabalho. Não tem nada disso, absolutamente nada. Não vai ficar devendo nada para a gente, nem a gente devendo para a pessoa, absolutamente nada. Mas é uma questão de bom senso, né? Se você quer participar, se você quer se beneficiar de uma reunião mediúnica, que você também quer beneficiar das pessoas, então você tem que fazer a coisa de forma correta. O que é combinado não é caro, né? Não é assim que a gente fala? O que é combinado não é caro, né? Mas é que a acomodação das pessoas, né, é muito grande ainda nesse sentido. E quando percebe que exige um compromisso, exige uma disciplina, um aperfeiçoamento, às vezes muitas pessoas querem pular fora, porque elas estão preparadas para se beneficiarem do Espiritismo, mas não para beneficiarem aqueles que procuram a casa espírita. Estão preparados para receberem aquilo de bom que a casa espírita possa dar, mas elas não estão preparadas a dar algo de bom para a casa espírita. Então aí realmente a pessoa demonstraria que não tem ainda preparo nem maturidade suficiente para um trabalho de tamanha envergadura como é uma reunião mediúnica, né? Então a gente precisa entender que há essa diferença, né? Certo? Então conservará sempre à mão o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhe competem. Então, lembrando, as obrigações são aquelas obrigações que você, a tua consciência vai te dizendo que você tem. Por quê? Porque você vai percebendo, puxa vida, eu sou médium, né? Sou médium, percebo que tem essa necessidade. Eu sei que as pessoas que vêm com mediunidade precisam trabalhar. Eu entendo que muitos médiuns são grandes devedores do passado, né? Então eu preciso ser um trabalhador, sim, na mediunidade. E já que eu vou trabalhar na mediunidade, eu preciso aprender a trabalhar bem. Preciso fazer bem aquilo que eu me disponho a fazer. Não fazer meia boca, eu tenho que fazer bem aquilo. Eu tenho que ser um bom trabalhador. Eu não posso ser um trabalhador que o dirigente, ou o presidente da casa, ou quem for, né, que esteja responsável, tem que ficar chamando a atenção. Eu não posso ser esse trabalhador. Eu tenho que ser um trabalhador que ninguém tem o que falar de mim.
Nem de pontualidade, nem de assiduidade, nem de seriedade, de nada. Né? Então eu preciso aprender como é trabalhar. Eu preciso ter a humildade de aprender como é trabalhar numa reunião mediúnica. Eu não sei, eu quero aprender. Me ensinem a fazer isso. Me orientem, me falem, que eu vou tentar fazer o melhor possível. Entendeu? Então, o que se espera das pessoas, pessoal, não é perfeição. É boa vontade, é humildade, é respeito àquilo que é feito na casa espírita. Ninguém quer, mas você não é perfeito e não pode exigir a perfeição de ninguém. Mas ninguém diz que a gente é perfeito e que a gente está exigindo a perfeição. A gente só pede boa vontade das pessoas. A gente pede o mínimo das pessoas. E frequentemente nós estamos recebendo muito, 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 muito mais do que a gente imagina. Nós temos recebido da casa espírita, temos recebido da reunião mediúnica, temos recebido dos espíritos amigos. Então, um pouquinho que a gente possa dar de compromisso, de assiduidade, de pontualidade, né? De frequência nos trabalhos, isso aí não é nada mais, nada menos que nossa obrigação, até de um dever, né? De gratidão até aos espíritos amigos que estão nos ajudando, tá? Pessoal, vamos parar por aqui hoje, né? Já temos bastante material para nós analisarmos, ok? Quero que vocês vejam esses estudos como um estímulo ao trabalho, tá? Quero que vejam isso como um estímulo ao trabalho, porque acredito muito no que é feito mediunicamente, né? Nesse tipo de trabalho na casa espírita, só ganhei até hoje na minha vida, isso só me trouxe crescimento, só me trouxe melhora, né? Há 30 anos que eu participo de reuniões mediúnicas e eu só tenho a falar coisas boas da mediunidade, da doutrinação, Nossa Senhora, né? Só coisas boas eu tenho a falar, né? Mas porque a gente procurou trabalhar esse tempo todo da forma que eu tenho falado para vocês aqui. Tudo que eu estou colocando para vocês aqui, eu transformei a minha vida em procurar seguir isso tudo que o André Luiz colocou, isso tudo que a gente vê e a gente está falando aqui, essa disciplina, tá? E a gente colheu os melhores resultados nesse tempo todo. Então é o que eu desejo para vocês também, por isso que a gente está fazendo um estudo nisso aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês, muitas pessoas se frustraram, muitas pessoas hoje nem recomendo que os outros participem, eu lamento isso. Eu lamento, quando eu vejo um dirigente, quando eu vejo uma casa espírita que não estimula os seus participantes a trabalharem na reunião mediúnica, eu lamento profundamente. E eu já começo a imaginar se a pessoa teve alguma frustração no campo mediúnico. Ela teve alguma frustração, teve problemas no campo mediúnico. Alguma coisa lhe aconteceu para a pessoa se manter afastada e para hoje afastar as outras pessoas. Isso é ruim para o movimento espírita, né? Vamos então fazer uma prece, né? Para a gente finalizar, agradecendo aos bons espíritos por toda a ajuda que nos têm dado durante todos esses anos, ajuda anônima, invisível, mas poderosa e constante na nossa vida. Que possamos, Senhor, nos abrirmos mais e mais para essa ajuda e nos transformarmos também em agentes de auxílio para todos que, encarnados ou desencarnados, necessitem em torno de nós. Que possamos seguir os teus passos quando tu conversavas com os doentes, com os obsidiados, com os espíritos aflitos, rebeldes, e utilizavas da tua energia, do teu amor, da tua paz, para libertar consciências e corações. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o mesmo, que não é nada mais do que fazer conforme os teus exemplos. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, tá? E um bom final de semana pela frente aí.
Até mais.